Tá aqui duas imagens, né, simbólicas, representativas da temática. Lembrar que o eixo é o eixo da saúde, eixo social e da saúde, tá bom? Nunca caiu no Enem. Então fica aí a dica para vocês produzirem. Lá na sexta-feira eu coloco a proposta e o pessoal vai, a Nara vai compartilhar aí nos grupos, tá bom? Então bora lá então, ó. Primeira coisa, quem já viu aqui os encontros comigo percebe que logo depois dessas imagens, né, do anúncio do tema, tem a parte do recorte temático e da busca por sinal. Não vou me prender muito isso, porque eu já falei nas outras aulas, eu acho que já dá para ter um norte, né, do que se trata esse slide. Frase temática, tá aqui a frase temática, e o recorte temático, né? Recorte temático, sublinhar aí as principais palavras, tá bom? Para que seja feita uma abordagem completa do tema na redação, na sua redação, tá bom? Muito cuidado. Aqui nós temos uma frase temática bem simples, né? Bem simples, mas caso venham uma como a de 2018, que era uma frase complexa, aquela da área da tecnologia, então tome muito cuidado para você sublinhar as palavras e não deixá-las de mencionar ao longo do teu texto. Logo embaixo, o sinônimo aí representativo para gravidez, adolescência, evidência e Brasil. Beleza? Sugiro que vocês façam isso, esse recorte e essa busca pelas palavras sinônimas, tá bom? Na hora da produção do texto de vocês. Tranquilo? Bora lá então, ó. Essa seção aqui do slide é só para você entrar, começar a entrar no tema, certo? Você ficar por dentro do que é que vai ser debatido, do que é que você vai discorrer ao longo dessas 30 linhas. Bom, a primeira coisa que eu quero te informar é que gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, né? Fato. Problema de saúde pública, tá certo? Depois, bora tentar entender o conceito de gravidez na adolescência. Luiz, esse gravidez na adolescência vai de que fato, de qual ano a qual ano? Bom, de acordo com a lei, a gravidez é entre os 10 e os 19 anos, beleza? Gravidez na adolescência, gravidez precoce, entre 10 e 19 anos. Anota aí, jovem, ó, entre 10 e 19. Aí, algumas pessoas podem se perguntar, Luiz, mas por que que a gravidez é um problema? Certo? Galera, é o seguinte, como consequência de uma gravidez precoce, a gente tem vários destaques. Mas tem um, certo? Que ele é inevitável e ele deve ser destacado, certo? Ele deve ser pensado já no princípio do problema. Bom, então, repito, gravidez da adolescência nos traz vários destaques problemáticos, mas um dele tem que ser visto como prioridade no seu princípio, no princípio do problema, certo? Que é a questão do risco à saúde da mãe e do bebê. Pronto. Não tem como. Gravidez precoce traz um risco à saúde da mãe e do bebê, certo? Do filho. Por que eu falo isso? Porque às vezes o aluno destaca muita coisa, ou num determinado debate, alguém fala sobre, mas isso vai gerar a questão da evasão escolar. Beleza, vai. É um problema sério. Mas antes de qualquer outra consequência, é preciso se falar nisso. Certo? E é por isso que eu peço para que você foque logo de cara em que há um risco à saúde, um risco à saúde da mãe e do bebê, que pode até acarretar a morte. Tudo bem? Bom, já nesse slide vem uma explicação da área médica, da área da biologia, que pode até ser utilizada como repertório sociocultural, beleza? Eu trouxe um destaque aí para vocês verem, em que fala por que a gravidez, do ponto de vista da biologia e do ponto de vista da medicina, ela é um problema social e que pode acarretar, inclusive, com essa questão do risco à saúde da mãe e do bebê. Aí tem a explicação aqui, ó, de que a formação uterina, certo? A formação uterina só ocorre por completo por volta dos 21 anos.
Ei, e a gravidez na adolescência, ela se dá em qual idade? Entre os 10, né? 10 e 19 anos, ok? E aí eu estou te dizendo que a formação uterina, na maioria dos casos, às vezes, essa questão ela pode se dar do corpo para determinado corpo, em relação às mulheres, entendeu? Mas é uma informação que diz que a formação uterina só ocorre por completo por volta dos 21 anos. Quando a parede uterina, cientificamente conhecida como endométrio, finaliza a sua maturação. Logo, quanto menor for a idade, aí tem um raciocínio, uma conclusão, ó, quanto menor for a idade, se engravida, maior serão os riscos envolvidos. Tudo bem? Tudo certinho? Então, tem esse lado da biologia, lado da saúde, que destaca e já diz logo o que há um risco para a mulher e para o bebê em relação a uma gravidez que pode acontecer entre os 10 e os 19 anos. Tá bom? Então, pode ser um destaque no seu texto. Eu vou até circular esse primeiro ponto aqui, ó, porque não tem como. Aqui eu acho que tem que ser destacado no seu texto, tá bom? Em relação à gravidez. Às vezes há quem se pergunte, Luiz, por que de fato isso aí poderia ser exatamente? Exatamente, Carlinhos, exatamente isso aí. Tá bom? A questão da pressão, né? Pré-eclâmpsia. Cara, só para citar um caso isolado, a família da minha cunhada, né? Esposa de um dos meus irmãos, ela teve isso aí e teve um problema sério durante a gravidez, que depois, lógico, correu tudo bem. Mas foi um susto com relação a essa questão da pré-eclâmpsia aí, tá bom? Deu um susto legal na gente. Professor, Pois também não. num daqueles vídeos que eu coloquei do programa Panorama da TV Cultura, uma das Sim. médicas, elas falam que, além da pré-eclâmpsia, essa questão da formação uterina, também tem a questão das ISTs, porque, tipo, já é um tabu falar sobre sexo. E quando a mulher engravida cedo, precocemente, tipo no caso de 15 anos, a família fica com vergonha e às vezes não tem um acompanhamento do pré-natal. Então, há muitos casos de sífilis, até de HIV, e não trata. Então, quando a criança nasce, passa, entendeu? Isso para a criança, tipo o HIV, né? Também tem a questão da toxoplasmose. Então, há vários fatores teratogênicos que acabam transmitindo da mãe para a criança. Exatamente, perfeito. Exatamente isso. Então, são três destaques ligadas, né? Não só a uma consequência social, mas já a um problema de saúde mesmo da mãe e do bebê. E eu estava até revendo, era para ter falado também no início, que uma das escolhas, né, da temática, porque no início do ano foi muito debatido. Isso aí, teve algumas polêmicas que rondaram aí ao meio político-social do Brasil, inclusive ligada a uma ministra aí do governo Bolsonaro, tá bom? E eu estava revendo, não consegui ler tudo, mas estava revendo uma reportagem da Veja, que falava justamente, eles focavam no posicionamento da ministra, certo? E dentro da reportagem eles citavam um caso de uma garota de 15 anos lá de São Paulo, tá bom? Que falava justamente isso que você mencionou aí, questão do acompanhamento, do pré-natal, de tudo isso, beleza? Eu até vou falar um pouco mais sobre essa reportagem depois. Bom, só que, vendo bem que o chat, vi que um colega mandou uma mensagem, gostei aí da participação da Carlinha, muito boa. Vamos lá, Carlos Daniel, boa noite, Carlos. Em relação à Constituição, é possível citar perfeitamente, tá bom, Carlos? Vai ter um momento do argumento aqui, da argumentação, que eu vou destacar mais no final, em torno de 4 artigos, não só da Constituição, que tu pode utilizar. Tu vai escolher um, certo? Que tu pode utilizar quando tu quiser se referir à falha estatal, à falha do Estado. Então, é perfeitamente possível, em um dos argumentos, tu utilizar a Constituição. Beleza? Existem alguns artigos específicos para a área da saúde. Tudo bem? Assim como o ECA também, que vai ser citado já já aqui na introdução.
Bom, deixa eu avançar. Aqui no outro slide, a gente tem a questão dos dados, né? Eu gosto também de trazer os dados, tá bom? Temos alguns dados aqui. Bom, em relação aos dados, a primeira informação que eu trago a vocês é de que caiu nos últimos 10, 15 anos, não há uma informação precisa, mas entre 10 e 15 anos caiu a quantidade de adolescentes com a gravidez precoce, tá bom? Caiu. Mas olha aí, ó, dá para fazer até uma contraposição, né? Mas ainda é um número muito alto no Brasil. Caiu essa quantidade, mas ainda é um número muito alto. Tá bom? A OMS ela destaca que no Brasil, 7% das gestantes têm idade inferior aos 19 anos. Então, ainda é um número muito alto. Ainda falando sobre essa reportagem que eu vi na revista Veja, eu vou já mostrar uma imagem, que é o próximo slide, que fala aí os principais países, destaca os principais países com um número de casos de gestantes precoces ou na adolescência. Tudo bem? Dentro desses dados, que pode ser utilizado na tua redação, ou que pode servir só para tu ter uma noção de quão grave é o problema, eu quero destacar o último, já que vai ser comum, que pode ser destacada a questão do abandono escolar, da evasão escolar. É um viés que tu pode destacar no teu primeiro argumento, certo? E que tu quiser provar o quão grave é essa questão da evasão escolar como consequência social da gravidez na adolescência, aí é possível citar aqui esse informe do G1 de 2017, em que diz que 76% das mães que possuem entre 14 e 19 anos abandonam os estudos após a concepção, tá bom? Da criança. Beleza? Então, pode ser citado esses dados também. Eu já vi muito isso na prática, porque eu trabalho pelo estado, no interior do Maranhão, rapaz, no ano passado, perdão, melhor dizendo, no ano passado, praticamente de 6 turmas em um turno, praticamente todas as turmas tinham pelo menos uma adolescente grávida. Bom, uma adolescente grávida na escola. De 6 turmas em determinado turno vespertino, tinha pelo menos uma adolescente grávida. E se não estava grávida, o filho estava assistindo a aula, estava assistindo a minha aula. Bom, para tu ter uma noção, e aí é onde a gente vê o impacto, tá bom, dessa realidade da gravidez da adolescência. Bora avançar um pouquinho aqui, ó. Pronto, a informação que eu trouxe para vocês aqui, ó, que eu falei agora há pouco em relação aos dados. Tá aqui essa imagem, eu fiz um print rapidinho aqui, certo? Sobre os dados. Pronto, tô vendo mensagem da Carlinha aqui no chat também, em relação ao MEC, né? Sobre os estudos. Tem até a ver com o portal, a informação do portal G1, né? Que foi passada aqui agora há pouco. Perfeito. É uma consequência, galera, que lembra daquela estrutura que eu sempre passo aqui nos comentários, tópico frasal, causa, consequência, então pode ser destacada a questão da evasão escolar, se você for focar nesse lado, tá bom? Nesse tópico. Bom, aqui em relação aos dados, né, a gente tem aqui o Brasil, né, a taxa de gravidez na adolescência, entre 15 e 19 anos para cada 1.000 jovens. Aí o destaque aqui, a maior taxa é Angola, depois Venezuela, Bolívia, Somália, México, Brasil. E aqui em cima a gente tem os países da Europa, né? Além de China, Estados Unidos, a Suécia, Alemanha, Reino Unido, né? Inglaterra. Que, inclusive, o que eu quero destacar aqui nas outras imagens que eu retirei da reportagem da Veja, certo? É porque nessa reportagem, é lógico que tem um viés político, né? A Veja querendo bater no governo, tá bom? Destacar o que a ministra falou em relação ao que ela pensava, só para terem ciência, ou então para relembrar o que foi dito pela ministra, né, Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela falou que, em relação à gravidez na adolescência, o que ela sugere, e aqui eu não sugiro como proposta de intervenção, eu estou falando o que ela falou, é que ela
está de acordo com o incentivo à abstinência sexual, certo? Para evitar a gravidez precoce. Foi o que ela sugeriu, tá bom? Ela abre mão da educação, que é o destaque, estou só replicando, tá bom? Para não pensar, é a opinião do Luiz, eu estou só replicando aqui o que foi destacado para tu ter ciência, certo? Da informação, de que ela destaca isso, a questão do incentivo à abstinência sexual, em detrimento da educação sexual, por exemplo, para evitar a gravidez precoce, tá bom? Bom, tem duas imagens aí que eu retirei da reportagem. A primeira é da Inglaterra, dizendo que deu certo, ou seja, a Inglaterra ela priorizou a educação sexual nas escolas, e isso às vezes vai até para o lado familiar também, né? A escola, a família como extensão da escola, tá bom? O aluno aprende na escola e a família também utiliza isso dentro de casa. Já aqui na Uganda, onde tem também uma das maiores taxas de gravidez na adolescência, que não está aqui nesse... Deixa eu ver se está aqui no slide anterior, mas acho que não. Não está, mas também tem um grande número, é falado na reportagem. Lá eles já pediram, olha aqui, ó, exemplo oposto, está aqui embaixo, não sei se tu vai conseguir ler, mas a Uganda, ela enfatiza o governo em campanhas pedindo para esperar o casamento, tá bom? O sexo só no casamento, beleza? Algo parecido com a questão da abstinência sexual aqui proposta pela ministra, tá certo? Então, tem esses dois destaques. Aí eu já posso até indicar aqui a questão da educação sexual na proposta de intervenção, tá bom? Que é o que vem dando certo. Beleza? Eu vou ver se depois eu disponibilizo essa reportagem lá no grupo para vocês darem uma olhada, tá certo? O foco não é, como eu digo, o foco não é só a questão da gravidez na adolescência, mas também é uma questão política, né? Entre governo e imprensa. Entre polêmica e o lado político, o olhar político da imprensa e do governo. Professor, Então, linha argumentativa. Pois não, pode falar. o senhor pode voltar bem no slide anterior da questão Pois não, vou da voltar sim. educação e saúde. É porque esse, Olha no aqui. caso da Inglaterra, ele foi aplicado aqui também no Brasil, quer dizer, ele faz parte do SUS, né? Eu estava vendo uns vídeos na internet que justamente a parte da educação e saúde, promoção e saúde, saúde e comunidade, eles enfocam muito a parte do Paulo Freire, eles utilizam muito o argumento dele, ele trabalhou, além da parte educacional, ele trabalhou isso na saúde, entendeu? Só que, porque, como o senhor bem falou, questões políticas e culturais, talvez, eles acabam não colocando em prática, porque eles acabaram demonizando a literatura do Paulo Freire. Isso, exatamente. E assim, né? Houve essa questão da educação, houve uma redução, mas ainda é grande, né? Ainda é alto o número. Então, a gente também não pode dizer que a tentativa da educação sexual no Brasil não tenha surtido efeito. É porque houve um decréscimo, mas ainda é grande, tá bom? Então, bora seguir então. Mais alguém quer acrescentar aí alguma coisa? Queira falar? Temática boa para se debater e para produzir um bom texto, né? Vamos torcer e orar para que caia no Enem. Olha aí, ó, o filme Juno, certo? Filme que ganhou o Oscar, tá bom? Dois coleguinhas que resolvem... deixa eu só olhar aqui. Tem uma mensagem aqui da Kesley no chat. Isso, exatamente. Na própria reportagem, Kesley, fala-se também na questão... É uma voz dela, né? Eu não quero ficar entrando muito nesse lado, porque vai por um viés político. Mas ela fala, a ministra, da questão de não é só entregar, é o que ela diz, tá bom? Novamente eu falo só em replicar o que foi falado, certo? E aí cada um vai tirando aí o seu argumento em relação, e seu posicionamento em relação a isso. Ela fala que a questão não é só entregar o preservativo, né?
mas é preciso conversar também. Ela destaca isso. Não é só entregar o preservativo, mas é preciso conversar também. Mas isso é verdade em relação à campanha que você está dizendo, ok? Bom, introdução, 2 repertórios. Um que pode ser o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que você pode destacar no seu texto, e outro um filme, certo? Que é o filme Juno, ganhador do Oscar. São 2 coleguinhas que resolvem transar. A menina Juno, né, que é o nome da acaba se engravidando, tem adolescente de 16 anos, está aqui, ó, destaque, 16 anos. E aí o filme é para mostrar, né, a relação dela com o pai, né, a situação de ajuda do pai em relação à gravidez. E também tem um destaque também no filme, galera, tem um destaque também que é em relação à adoção. Tá bom? Então, é um filme que pode ser falado sobre a gravidez na adolescência e sobre a adoção. Porque durante o filme eles pensam em entregar, em adotar, certo? Só que aí eles vão vendo as pessoas candidatas a ficar com o bebê. É uma grande polêmica em relação a isso. Eles vão ver como é que é o dia a dia em relação a essas pessoas, certo? Então, assim, o que pode ser destacado aqui? A questão das temáticas gravidez na adolescência e a adoção, porque também há um posicionamento dos personagens em relação a isso. Beleza? E aí, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90, diz: é dever do Estado e da família a proteção ao indivíduo em desenvolvimento. Por que eu botei os 2 repertórios? Aqui, assim como no tema passado, repito, caso você vá utilizar lá no argumento 2 a lei, então diversifica, certo? Diversifica. Usa outro repertório aqui na introdução, tá bom? Para não ficar repetitivo, ficar... Outro dia eu peguei um texto de um aluno que tinha era basicamente leis, a legislação em todos. Então, assim, é bom diversificar, né? Mostrar para o corretor que você tem um repertório diversificado, beleza? Então, citou o ECA aqui, já procura um outro repertório para o argumento 2. E nesse slide aqui, assim como no de moradores de rua, eu vou trazer 3 desenvolvimentos, 3 argumentos, né? Um como bônus. Então, tu vai escolher um dos 3. Tudo bem? Tudo certinho? Vou passar para a linha argumentativa, vou pular esses destaques aqui, ó, vou passar lá para a linha argumentativa, para a gente ir ganhando tempo, tá bom? Desenvolvimento 1. O que pode ser destacado no desenvolvimento 1? Aí, novamente, a questão da formação social, né? Dessa má formação social, ou da vulnerabilidade social. Lembrar aí que nas porcentagens, né, de adolescentes grávidos no Brasil, a maioria é de uma classe baixa, certo? Moradores de periferia, né? Ou zona rural ou de periferia. Então, há uma vulnerabilidade social aí em relação a isso, certo? Quem engravida mais são as jovens pobres, em detrimento das jovens mais abastadas e ricas. Bom, causas. Aí eu listei aqui algumas causas, ó, para gravidez precoce. Maior frequência em pessoas com baixa escolaridade e baixa renda, que é o que estou destacando aqui. Beleza? Você pode fazer o destaque para um ou para outro. Se vai falar de escolaridade, na consequência, pode destacar aqui, ó, o abandono aos estudos, a questão da evasão escolar. Então, já dá para fazer um gancho aqui com as consequências. Tudo bem? Bom, novamente, o que eu estava falando, moradores de periferia e zonas rurais. Lá no local que eu falei que estava dando aula, os alunos, a maioria das adolescentes, elas abandonam. Começam, aí no final abandonam. E no argumento 3 eu até vou citar um casozinho em relação a isso, que eu presenciei lá também, até falado por uma das alunas. Tá bom? Outra causa para essa questão da má formação social, né? A cidade cresce superpopulosa, cresce de maneira desordenada, que é aquilo que já foi falado em outras temáticas, e com isso há uma má formação da sociedade, tá bom? Outro destaque aqui, ó, sociedade conservadora.
que é, sem querer falar novamente da reportagem, né? Tem a ver com a reportagem, essa questão da sociedade conservadora aqui. Beleza? Falta de diálogos sobre o tema. Aí entra a questão da tabu, que a Carla falou agora há pouco, tá bom? E também lacuna na formação familiar, que são duas relações, né? Que você pode destacar aqui, a falta de diálogo entre escola e família, entre família e adolescente, entre escola e adolescente, e a questão da prova focando só na família, né? Há uma lacuna na formação familiar, que aqui também pode ser também a ausência de algum dos entes familiares, beleza? O pai, a mãe, ou os dois, ou o abandono também do marido, tá bom? Na reportagem da Veja, ela abre já com a imagem de uma adolescente de 15 anos lá de São Paulo, que eu mencionei, e que ela foi abandonada pela família, foi abandonada pelo pai, né? Ela tinha 15 anos, foi abandonada pelo pai, e aí ela pensou em fazer o aborto, certo? Só que o aborto que ela iria fazer custava R$ 400. Era um aborto clandestino, certo? E aí ela teve que ir para as ruas para vender, até destacado lá que ela tenta vender brigadeiro nas ruas, certo? No semáforo. Só que ela não consegue, até o 4º mês de gestação, juntar o dinheiro. Aí ela não consegue mais fazer o aborto, juntar os R$ 400. E aí ela vai parar num abrigo, certo? Abandona a escola, lógico, certo? E sendo abandonada aí pela família, né? Que é a questão da lacuna familiar. Só para citar um caso que é corriqueiro no Brasil todo. Bom, como consequências, evasão escolar, problemas psicossociais, né? Questão da depressão, ato suicida, dentre outros. Bom? E a manutenção do ciclo pobreza, perdão. Se já é pobre, continua-se mais pobre, tá bom? Desfecho. Ei, vamos lembrar aqui, ó, desfecho pode ser 3 coisas, certo? Desfecho. Ó, Carlos, a questão dos problemas psicossociais, tu vai usar só como exemplo. É porque às vezes o aluno aponta, lá na consequência, né? Ele aponta a questão. Tu não vai usar como repertório, não. Não que o repertório, o exemplo não seja um repertório sociocultural, beleza? Mas tu vai só exemplificar. O que eu sugiro? Abre um parêntese, coloca esses problemas psicossociais, certo? Exemplifica, coloca 2, para tu não se estender muito. Coloca 2 ali. Não é preciso tu colocar um caso. Utiliza outro repertório. Coloca só como exemplo, certo? Lá no finalzinho do teu texto. Abre um parêntese, ou então abre um travessão, uma vírgula, e exemplifica com 2 Professor, casos, por exemplo. Beleza? Pois não. é o Carlos, tá? Pois não, pode falar. Se eu colocar, tipo assim, eu apresento todo um cenário, aí eu digo que esse cenário, ele é nefasto a situação dessas mulheres que engravidam precocemente, Sim. e aí eu coloco que essa circunstância pode desencadear em transtornos psicossociais, a exemplo de depressão e ansiedade. Dessa Perfeito. forma, estaria legal? Perfeito. Desse jeito mesmo, viu? A ideia não é Ah, trazer um fato do cotidiano, mas exemplificar, para não ficar assim, tu aponta os aspectos, né, negativos, mas tu não destaca. Quando se faz isso, há corretor, Carlos, que tira teu ponto da competência 3. Diz que há problemas sociais como consequência, como tu bem exemplificou aqui, mas tu não coloca os exemplos desses problemas, certo? Aí é perca na competência 3, certeiro, beleza? Exatamente como tu citou aí. Tudo bem? obrigado, professor. Por nada. Vamos lá, então, galera. Ó, desfecho. Só para lembrar que o desfecho pode ser uma proposta de intervenção não detalhada, né? Não detalhada, proposta de intervenção não detalhada, pode ser a própria consequência, certo? Ou pode ser uma frase de efeito. Aí, nessa frase de efeito, tu pode reforçar utilizando esses tópicos aqui, tá bom? O risco à saúde, que foi dito lá no início, o grande porquê
da temática ser um problema social e a questão da mortalidade materna. Tudo bem? Pode utilizar como efeito aí, como frase de efeito, construir uma frase de efeito utilizando um desses dois tópicos. Bom, repertório sociocultural, Luiz, para isso, se você for falar sobre a sociedade conservadora, te sugiro utilizar a obra Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? Que destaca que no interior da grande casa, a Casa Grande, né, ele faz uma referência ao período colonial, é marcadamente patriarcal, eurocêntrica e cristã. Há também uma outra autoridade que pode se destacado aí, né, que é o Michel, aliás, o Foucault, né? Sociólogo francês Foucault. Ele vai ser destacado em outro momento aqui também, tá bom? Ele diz que afirma que alguns temas são silenciados na sociedade com objetivos pré-determinados, sendo um deles a sexualidade. Então, assim, questão de drogas, certo? Às vezes depressão e problemas como, por exemplo, a sexualidade, gera um grande tabu. Ele é silenciado na sociedade. Então, quando tu fizer essa menção do tabu, a falta de diálogo em relação à família e à escola com o adolescente, aí você pode destacar aqui o Foucault, tá bom? Esse repertório. Beleza? Estou falando aí os dois links. Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire, em relação à sociedade conservadora, e caso destaque o tabu na sociedade, aí você pode falar sobre esse comentário do Foucault. Bom, aqui tem a proposta de intervenção, vou deixar para que vocês olhem depois, é lógico que só são alguns tópicos, não é uma proposta detalhada demais, só uma sugestão que vocês podem desenvolver mais, beleza? Vamos para o argumento 2, ineficácia de políticas públicas, a famosa falha, né? E aí, para quem não estava no último encontro, repito, o teu desenvolvimento 2 não necessariamente tem que ser só o Estado, certo? Mas eu prefiro que tu trabalhe com falha. Aí a falha pode ser do Estado, pode ser da igreja, pode ser da família, da escola, aí é que você vai escolher. Então, trabalhe com falhas, certo? Falhas. Que aqui, no caso, foi destacado as autoridades públicas, tá bom? Falha 1, 2 tópicos. Falta de investimento governamentais voltado para a juventude, certo? E a questão do descaso no tocante à prevenção. Está muito ligada, né? Campanhas midiáticas, a participação da escola, do governo dentro da escola, tá bom? Isso também é um investimento voltado para a juventude. Falha 2. O problema é pouco discutido nas pautas políticas. Então, aí você já pode acionar a questão do cidadão por meio do Ministério Público, né? Ao afirmar que o Estado faz pouco ou quase nada. Além, aí o Carlos até mencionou lá no início, acho que foi o Carlos, né? A questão da Constituição. Entra aqui, ó, a não aplicabilidade do texto constitucional ou de outro embasamento legal. Beleza? Então, pode ser tido como uma falha também. Então, tem duas falhas aí, certo? Em cada falha tem 2 tópicos, aí você vai de acordo com o que você pode colocar, viu? Não sugiro que coloque os 4, não, mas que você escolha 2 tópicos de cada uma da falha e faça aí uma abordagem completa desses 2 tópicos. Desfecho. Ora mais, se há uma dessas falhas, então eu posso botar que há, como frase de efeito, insuficiência em políticas públicas na prevenção que permite a continuidade desse problema, né, desse dilema da gravidez na adolescência. Aqui pode ser utilizado também uma frase de efeito. Se tu usa uma frase de efeito aqui, então no parágrafo anterior, fecha o parágrafo só nas consequências. Encerrou as consequências, pronto, fechou o parágrafo. E aqui tu pode fazer uma frase de efeito para diversificar. Bom, em relação à proposta de intervenção não detalhada, que é muito comum os alunos colocarem ao final de um dos parágrafos de desenvolvimento, eu quero destacar uma coisinha aqui, ó. Eu venho acompanhando alguns textos. Muito cuidado, tá bom? Quando você coloca, mas muito cuidado mesmo.
certo? Mexe muito com a tua estrutura do teu texto. Quando você coloca na sua redação 4 propostas de intervenção. Luiz, como assim 4 propostas de intervenção? Sim, certo? Eu vejo em alguns textos o aluno colocar em cada um dos parágrafos de desenvolvimento uma proposta não detalhada, só com agente, ação, ou com outros elementos interventivos, certo? Então, aí quando chega na conclusão, ele coloca mais 2 propostas de intervenção, que aí já são 2 propostas de intervenções mais detalhadas. Ao todo são 4, né? 2 não detalhadas e 2 detalhadas. Cara, é muito, é uma quantidade excessiva de propostas de intervenção. Então, muito cuidado em relação aí. Às vezes você abre mão de argumentar um pouco mais para colocar essas propostas de intervenção, sendo que já tem 2 completas lá na conclusão. Então, a ideia é que você trabalhe com a consequência e com a frase de efeito, tá bom? Agora, 4 propostas de intervenções, muito cuidado, viu? Porque vai haver perca de ponto em relação a isso. Muito cuidado nesse ponto, beleza? Bom, como o repertório sociocultural para ineficácia ou para as falhas de políticas públicas, aí eu vou citar, tá bom? As leis. Resolvi citar várias leis aqui, porque dá para citar outros repertórios, dá para citar vários repertórios, né? Como os contratualistas, mas, por exemplo, os contratualistas já são comuns, né? O aluno já conhece, então eu resolvi colocar aqui algumas leis, bom, na verdade, 2 leis, certo? Especificando 3 artigos, tá bom? Da Constituição de 98, artigo 6º, 196 e o artigo 227. Além da própria LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, que também destaca essa temática. Tudo bom? Beleza? Deixa eu só olhar aqui, galera. O chat. Bom, só para responder o Carlos aqui, em relação a essa quantidade excessiva de propostas de intervenção, você pode perder na competência de número 2, porque está ligado à estrutura do teu texto. Há uma falha na macroestrutura do teu texto. Então, perderia-se na competência de número 2, né? Já que a competência de número 2 trata-se de 3 tópicos, que é o entendimento do tema, trata do repertório sociocultural e também dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, você pode perder aí na competência de número 2, viu? Eu acho uma quantidade excessiva de propostas quando o aluno faz isso. Então, vai antecipar uma proposta de intervenção não detalhada no desenvolvimento, quando chegar na conclusão, faz apenas uma. Bom, faz apenas uma. Beleza? Já que o Enem só vai avaliar a proposta mais completa, então faz apenas uma. Voltando aqui para o repertório, a gente tem esses 3 artigos da Constituição, um pouco mais genérico, que é o artigo 6º, né, já está bem no início da Constituição, que prevê os direitos sociais, dentre eles a saúde. Faltou só uma vírgulazinha aqui, ó, que pode ser encaixada aqui após dentre eles, tá bom? Direito social. O 196, ele é um pouco maior, mas porque ele especifica, ele vai direto na saúde, ele é o artigo da saúde, né? Digamos assim, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, ó. Já faz até uma sugestão aí para o próprio Estado. Você está destacando a falha estatal. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de agravos. Ei, agravos! E agravo? Problema da gravidez na adolescência. E ao acesso universal e igualitário a ações e serviços, já sugerindo aí propostas interventivas. A gente tem também a questão do artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. Caso você destaque no argumento, percebam que a questão da lacuna familiar foi falada lá no outro argumento, no argumento 1. Certo? Mas isso não impede você utilizar esse artigo aqui para falar sobre aquele argumento, não. Então, só para você fazer uma referência, uma menção à questão da família, quando há essa lacuna familiar, né? Esse abandono familiar, que é o caso dessa jovem na revista da Veja, tá bom? Na reportagem na Veja.
LDB destaca que a educação deve preparar o indivíduo para o trabalho e para a vida, e aí pode ser também mencionado como repertório. Beleza? Eu gosto muito do artigo 196 e 227. São mais completos. E eles vão direto na problemática, são mais diretos, tá bom? Sigamos. Proposta de intervenção aqui para vocês terem uma noção do que pode ser feito, do que pode ser colocado, bom, na solução do problema. Pode utilizar aí o Ministério da Saúde. Sugiro sempre que quando você vai destacar o Estado, destaque também o Ministério. É importante que você veja, dê uma lida nos ministérios. Eu acho até que, se eu não me engano, o professor Igor, né, o professor Igor destacou essa questão dos ministérios, né, que sempre muda o nome, para que você não faça logo uma redação completa, acertando até o nome dos ministérios. É importante você ler, tá bom? Então, vai sugerir o Estado como agente, propõe também essa união com o Ministério, que faz referência ao problema temático, tá bom? Além das secretarias de conselho, até tem uma aqui, ó, que é a ESF, bem aqui no detalhamento, ó. Na verdade, é uma estratégia de saúde da família, ESF, certo? Que pode ser destacado aí na tua redação. Belezinha? Bora avançar aqui, ó, argumento bônus. Tudo bem? A gente já falou sobre a má formação, né, da sociedade, podendo falar aí dentro da má formação da sociedade a questão da vulnerabilidade social do indivíduo, que envolve baixa renda, escolaridade, classe social. Bom, pode ser destacado também a questão do posicionamento ideológico, né, a questão do tabu, da lacuna familiar. Bom, no argumento 2 foi destacado o Estado, tá certo? A incompetência do Estado para tratar o problema, para lidar com o problema, pois agora foquemos no próprio indivíduo, né? Ou melhor, na cultura desse indivíduo, que é a cultura de imprudência no Brasil. Bom, assim também como no Estado, vamos destacar aqui algumas falhas, ó. Duas falhas. Na falha 1, entra a irresponsabilidade dos jovens. Preciso que o jovem já tenha ciência também dessa problemática, viu? Mesmo sendo ainda um adolescente, mas é importante que ele tenha essa responsabilidade. Beleza? Agora, é lógico que por trás disso vem a falta de, às vezes, a falta de conhecimento poderia ser repassado pelos pais, escola e Estado, né? Outra falha é ignorar a existência de métodos contraceptivos na hora do ato sexual. Falha de número 2 é a sexualização precoce, que entra a questão comportamental, falta de perspectiva do futuro. Aí eu destaquei em vermelho aqui porque foi um caso que eu vi, eu presenciei lá na escola que eu falei para vocês, que fica no interior do Maranhão, em que, às vezes, acontece, certo? De ocorrer uma gravidez na adolescência planejada, certo? Acreditem, viu? Gravidez na adolescência planejada. Como é isso, Luiz? Olhe para o desfecho aqui, ó, que seria uma consequência. O que há essa própria maternidade planejada na juventude? Muitas vezes por conta de um casamento, como fuga de uma situação difícil, que pode ser uma situação familiar, certo? Então, o adolescente, eu falo aluno porque foi o caso do aluno, de uma aluna mesmo lá na cidade que eu trabalho. Esse planejamento de uma maternidade para fugir de um problema que houve dentro do seio familiar. Pois é, pode ser destacado também. Beleza? Aqui no desfecho também, gravidez indesejadas, tentativas de aborto, menores gestantes em sala de aula. Tudo fruto de uma cultura de imprudência no Brasil. Repertório sociocultural, movimento de contracultura. Movimento de contracultura foi estabelecido em meados do século XX, né, do século passado, e que está ligado ao movimento hippie, né? Paz e amor. Utilizava o sexo como estratégia de subversão social.
Então, naquele período, né, houve uma demasiada quantidade de adolescentes desviada dentro de movimentos como o movimento contra a cultura, né? E como os eventos como o Woodstock, né? Na década de 50, 60, houve uma quantidade enorme de adolescentes pós esses eventos. Belezinha, turma? Bom, a gente está quase encerrando aqui, tá certo? Quase encerrando. Eu vou voltar vou voltar agora o slide, tá bom? Vou voltar o slide só para destacar aqui umas coisinhas. E caso tenha aí alguma dúvida, vocês podem falar, eu vou tentar sanar, ou se quiserem fazer algum comentário, podem ficar à vontade, tá bom? Duas curiosidades aí para vocês. Alguém quer falar? Eu ia tirar uma dúvida com o senhor, tipo, na Pois não. questão da conclusão. Porque, tipo assim, nessa temática abordada aqui, tipo, eu priorizaria entre os agentes o Ministério da Educação, né? Como Sim. prioritário do Estado. Tipo, para resolver as minhas duas visões, né? Que eu vou abordar no meu desenvolvimento. Mas eu ainda tenho um pouco de receio e desconfiança da questão de trazer os meios de comunicação, né? Porque muitos corretores ainda me indicam, Carla, bote meio de comunicação como agente, mas, tipo, nesse caso aqui, eu vejo o meio de comunicação mais como meio do que como agente, então fica um pouco, não sei, eu fico confusa e não consigo encaixar esse meio de comunicação como um agente propriamente dito. Certo, mas nesse caso, até coloquei justamente aqui onde tem o MEC, né? E a relação das mídias sociais, das campanhas nas mídias sociais, você, sem problema nenhum, você pode utilizar como modo, tá bom? Como um instrumento. Aí, no caso, você estaria utilizando como modo, beleza? Eles podem se encaixar aí para trazer um diálogo, né? Mesmo que numa campanha entre o jovem e o que foi exposto nessa campanha. Então, sem problema nenhum, pode utilizar a mídia como instrumento, beleza? Eu acho até mais interessante mesmo, vai falar da educação, associar o ministério ou a escola, tá certo? Eu acho que eles têm uma força maior do que a mídia, né? Tem uma força maior do que a mídia. Em relação aqui a duas curiosidades que eu ia falar para vocês, tem aqui a questão da Nigéria, né? Em que o casamento infantil é permitido. Bom, o Brasil já rompeu com isso, com essa cultura. Aqui tem um destaque no finalzinho, ó, o Código Universal dos Direitos Humanos define o casamento por menor de 18 anos como crime. Certo? Só uma curiosidade. E para dizer também que existe uma data, né? Uma data estabelecida pela ONU, como o Dia Mundial de Prevenção à Gravidez na Adolescência, que é a data de 26 de setembro. Certo? Até agora recente. E para fechar aqui, Immanuel Kant, tá bom? Pode ser destacado também o pensamento dele, que ele diz que o ser é aquilo que a sociedade faz dele, né? Uma frase bem conhecida aí dos repertórios. É só que complementa, ó, nesse sentido, o grupo social que aborda a sexualidade como tabu, e aqui pode haver se você for utilizar esse repertório, então destaca lá nos seus argumentos a questão do tabu, tá bom? Consequentemente, terá jovens vulneráveis no que diz respeito às consequências de uma gravidez precipitada. Então, entra também essa questão do pensamento kantiano, né? Pode ser citado aí. Galera, é o seguinte, mais algum complemento que alguém queira falar aí, nesses 2, 3 minutos finais, antes da gente encerrar? Prazer aqui estar novamente com vocês, falar com vocês, dizer que a temática vai estar na sexta-feira lá nos grupos, tá bom? No Diário de Notícias, e aí vocês podem ficar à vontade para produzir, beleza? Em outro encontro eu vou trazer, como já foi falado no início da aula, destaques, né, do material do corretor do Enem, tá bom? Para que a gente veja se houve alguma mudança, ou então para enfatizar algo que trouxe novamente, que precisa ser dito, para sanar
sanar os pequenos erros que ainda tem no seu texto, né, já devido à proximidade do Enem, para a gente tentar tirar uma nota boa aí na prova de redação. Tudo bem? A gente vai falar nessas próximas aulas aí sobre esse destaque do material relacionadas a todas as competências. Houve alguma mudança, já trago de prontidão aqui para vocês. Beleza, então? Bom, agradeço aí a atenção de vocês, tá certo? A participação. Grande abraço a todos vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Salve, salve. Até a próxima. Valeu. Valeu, professor. Valeu, valeu.